Precisamos desenhar todos os cenários possíveis, tá? Para estarmos preparados. Isso aqui é importante e eu vou falar, e eu sei que pouca gente vai falar sobre isso. Não é uma forma de, como que eu posso dizer, trazer pânico, porque hoje em dia as pessoas elas não conseguem ouvir e interpretar, elas ouvem, elas já rebatem e já saem falando asneira. Tá? Por isso que até que eu vou ter muita cautela para falar sobre esse assunto. Quando começou a Covid, eu fui uma das pessoas que fiz isso. Algumas pessoas desenharam um cenário catastrófico. E eu pensei, vai ser passageiro, porque eu não acredito que o mundo vai chegar a ponto de entrar em caos. Quase um colapso. E foi justamente isso que aconteceu. O mundo entrou em colapso. Por que eu estou falando isso? Que nós temos uma guerra entre Ucrânia e Rússia e uma nova surgindo, emergindo entre Israel, tá? E aí grupos que têm interesse para manter o poder naquela região. Aonde está o alerta nisso e aonde pode interferir nos nossos investimentos? Porque geralmente quando estoura uma guerra todo mundo fala, vai acontecer X, vai acontecer Y. Na Rússia falaram tanto sobre o petróleo, sobre a empresa europeia que ia quebrar, fizeram a maior catástrofe e a vida seguiu. Por que eu acho que a gente tem que ter um olho, tem que imaginar um cenário que possa acontecer? E aí aqui fica como dica para os investimentos, a gente sempre tem que imaginar todos os cenários possíveis. Tá? Isso falando pessoalmente, por exemplo. Né? Eu dei um exemplo em alguma live muito tempo atrás, que depois que eu tive filho, a minha forma de investir mudou. Na verdade, corrigindo, deveria ter mudado. E eu demorei muito tempo para ter um clique. Por quê? Porque eu ainda tinha a cabeça de tomar risco que eu tinha lá atrás, sem pensar em consequência. Por quê? Porque se tudo desse errado, eu largava, sei lá, na pior das hipóteses, largava casa, largava tudo, ia morar sozinho e me virava. Hoje eu não posso mais fazer isso, porque o meu cenário mudou, eu tenho um filho. Então eu tenho que me resguardar disso. Então você que está investindo, está começando a investir, tem o seu capital investido, a gente tem que conseguir imaginar cenários possíveis para não ser pego de surpresa. E um desses cenários possíveis é a guerra escalar. O que seria a guerra escalar e por que eu acredito que isso possa vir a acontecer, apesar de achar muito improvável? Geralmente, quando a gente tem guerra, a gente tem uma nação contra outra nação. Quem compra a guerra, quem está ali lutando, batalhando, geralmente é um cara de alto poder que está querendo tomar algo de muito poder de uma outra pessoa. A motivação é política, é Estado, é territorial. Um quer tomar a terra do outro para expansão. Por exemplo, eu tenho um país aqui que meu país não tem acesso ao oceano e eu preciso de oceano para fazer exportação. Então eu tomo aquela terra. O que tem diferente nessa guerra agora? A gente tem a motivação, sim, territorial, que está escondida na guerra, mas a gente pode ter uma escalada na parte religiosa. E aí, como a gente pode ter uma escalada na parte religiosa, a gente sai daquela fronteira, daquele espaço pequenininho e a gente abrange para o mundo inteiro. Porque se virar uma guerra religiosa, não é mais problema, por exemplo, entre a guerra Ucrânia e Rússia. Porque assim, eu não vou guerrear. Né? Tem uma comunidade ucraniana aqui em Curitiba. Mas o cara não vai guerrear com o vizinho dele que é russo, aqui no Brasil. Mas o cara lá que está na fronteira está guerreando. Só que como a gente tem uma guerra que tem motivação religiosa, a gente pode escalar ela, porque qualquer lugar pode ter conflito. E a gente já tem na Europa.
E pode chegar um momento que, para controlar esse conflito civil, os governos têm que entrar em ação. Só que o governo A é brigado com o governo B e aí escala. Se isso vai acontecer, não sei. Devemos pensar em cenários possíveis para isso acontecer? Talvez. Tá? O que eu quero dizer com isso? Para quem acredita nessa tese e acha que faz sentido, tá? Investimento é muito isso. A gente precisa acreditar numa tese, tentar ver o mercado de um modo geral e seguir ela. Porque a mesma tese não vale para todo mundo. Para quem acredita nessa tese, vale ficar com mais dinheiro em caixa, vale guardar o seu capital, vale dar uma segurada. Não estou falando para segurar porque eu vou fazer investimento na minha empresa e vai vir uma guerra. Não é isso. É para a gente começar a pensar num cenário possível. Quais as decisões que a gente viria a tomar se isso acontecesse? Porque pode ser que semana que vem, daqui 2 semanas ou daqui 1 mês, eu volte aqui e fale: lembra que eu falei na live 32? Então, começou a escalar. O que a gente vai fazer no investimento? A gente vai esperar tudo cair para começar a tomar uma decisão? Ou a gente já tinha uma ideia do que fazer? Porque isso ficou muito latente na época do vírus e foi comentado, porque daí todo mundo começou a fazer live, e começaram a fazer live de gestão, live ensinando como você ser empreendedor. O que ninguém fazia nas empresas, que era ter reserva de emergência na empresa. Sim, empresas têm que ter reserva de emergência. Você tem que ter caixa, você tem que provisionar teus próximos 12 meses, senão você está fudido. Você não vai sobreviver. Porque os mercados são cíclicos. Em algum momento vai vir uma crise. Veio uma crise forte em 2008, veio uma crise forte em 2014, veio uma crise forte em 2020 e vai vir uma crise forte em, sei lá, em 26, 27 e 28. Se tua empresa não tiver caixa para isso, ela vai ser extinta igual uma parte foi. E quem tinha o caixa para esse momento lá de baixa, ele vai abocanhando o mercado, vai abocanhando o cliente, vai abocanhando faturamento, porque ele se preparou. Então a gente se prepara nesse momento. Foi falado muito isso há 2, 3 anos atrás. A gente se prepara antes da crise, antes de acontecer. Por isso que a gente sempre tem que imaginar os piores cenários possíveis. Né? Por exemplo, o cara tem lá não sei quantos milhões e ele compra tudo em imóveis, fica sem liquidez. Aí vem uma crise dessa, ele perde, sei lá, a empresa dele fecha, qual que é o dinheiro que ele vai ter para se sustentar? Aí precisa vender um imóvel. E aí vai vender na corrida. Quanto tempo que leva para vender o imóvel? Ah, consegui vender. Quanto dia que leva para você receber? Você precisa ir para o cartório, você precisa redigir contrato, você precisa... Cara, tem uma infinidade de burocracia. Às vezes você vai levar 60 dias a 90 dias para conseguir fazer a entrega das chaves do imóvel. Então, é um ativo de baixíssima liquidez. Por isso que a gente precisa olhar de uma forma mais ampla e olhar nossos investimentos de uma forma geral. Tá? Não é só bolsa de valores, não é só cripto, não é só o imóvel que eu tenho, é tudo. Tá? É a tua vida, é o teu trabalho que você tem, que você formou um patrimônio e você tem que saber como está esse patrimônio montado. Você está muito exposto em uma coisa, eu tenho um pouco de exposição,